Fala meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre as principais funções alternativas aí para beteiras. A gente sabe que muita gente tem o péssimo hábito, principalmente, é uma tradição na verdade, colocar animais para viverem dentro de uma beteira, principalmente peixes beta, inclusive esses mini, nano, pico aquarinhos de 1 litro, 2 litros, 3 litros aí. Tem esse nome que é um nome muito errado de se dar, beteira, porque é considerado um viveiro de betas, né? Mas é importante ressaltar que beteira não é viveiro de animais. Não é um lugar confortável para se deixar um peixe. Não tem espaço suficiente para um peixe viver ali a vida inteira, viver os seus 3, 4, 5 anos, e aí dependendo, né, se a pessoa não coloca nenhum beta dentro de uma beteira, coloca um outro peixe que vive mais, pior ainda, vai viver mais anos ali, ou não, preso dentro de uma beteira, vai provavelmente experienciar sintomas emocionais terríveis, vai se estressar, vai adoecer e vai acabar indo aí para Alzheimer. Então é melhor evitar, não colocar, não foi feito para isso na verdade as beteiras, né? Para quem não sabe, as beteiras elas foram originalmente criadas tanto para reprodução de peixes quanto para alojamento de peixes em lojas, porque, né, falando de uma forma mais logística, é muito mais econômico, é muito mais funcional para um lojista de aquários e de peixes armazenar peixes nesses aquarinhos que são menores, que são mais fáceis aí de manusear, de comportar na loja e que são também geralmente mais baratos. Mas você que é aquarista ou que é um dono ali de um peixe de estimação, esse tipo de caixinha de vidro não é feita para você deixar um animal viver a vida toda dele ali. Em lojas ali, os peixes eles passam menos tempo, né? A gente espera que eles sejam comprados, então eles passam pouco tempo dentro dessa beteira, pouco tempo das suas vidas. Então não é para se deixar vivendo a vida toda dentro de uma beteira dessas. Vamos começar primeiro falando aí, né? A primeira função alternativa aí de beteira é hospital de peixes. Inclusive é a função principal da minha beteira. Eu tenho uma beteira de 2 litros aí que eu ganhei da minha noiva, era dela, aí ela me deu para servir como hospital principalmente, como função principal dessa beteira, para mim é o hospital. Quem viu aí o nosso vídeo sobre o banho de sal em peixes, a gente deu um banho de sal na Tonks, a minha beta fêmea, nessa beteira aí de 2 litros. A segunda função é transporte. Quem aí viu também o nosso vídeo aí sobre mudança com aquários, a gente usou a beteira de 2 litros para colocar a Tonks e transportar ela numa viagem de mudança de uma casa para um prédio, para um apartamento. Foi super tranquila a mudança, a Tonks acabou não se estressando quase nada aí na viagem, pelo que deu para perceber pelo comportamento dela, ela só estranhou um pouco o ambiente que ela estava, depois já retornou pro aquário, tá super bem. Então a beteira ela tem, por ser, né, um aquarinho menor, por ser um aquário muito leve de se carregar, por ter pouca capacidade de água, né, pouco volume, acaba sendo uma excelente opção para transportar peixes. A terceira função alternativa aí para uma beteira é uma função um pouco diferente, né, que não sei se muita gente vai usar a beteira para isso, mas dá para ser usada, que é terrário ou aquário de plantas. Quem gosta aí de um terráriozinho pode usar a beteira para colocar algumas plantinhas pequenas ali, umas suculentas ou outras plantas que acha que fique melhor dentro de um terrário pequenininho. Dá para colocar ali um substrato bacana, botar umas plantas e deixar ali. Criar essas plantas dentro desse terrário que vai ser com a base de uma beteira. Vasos aí de plantas, né? E pode ser usado também como aquário de plantas aquáticas. Quem aí tem problema com plantas de superfície ou plantas que reproduzem muito, tipo a lentilha d'água, por exemplo, pode colocar aí boa parte dessas lentilhas na beteira e deixá-las lá. Elas vão continuar reproduzindo lá, mas lá não vai ter nenhum animal vivendo, né? Então não vai ter tanto problema essa superpopulação de plantas, por assim dizer.
A quarta função alternativa que a gente pode ter aí para uma beteira é criação de alimentos vivos. Não é necessário a beteira ser utilizada para criar alimentos vivos, né? Você pode simplesmente pegar um pote plástico e colocar suas artêmias lá, enquitreias ou dáfnias, quem gosta de dáfnias. Pode deixar num potinho plástico ali, não precisa de tanto cuidado, já que é alimento, né, que você vai dar para os seus peixes. Mas uma beteira aí é um aquarinho de vidro pequenininho, dá para colocar ali uma água e deixar também seus alimentos vivos ali se reproduzindo, criando eles ali dentro, para depois, quando eles estiverem prontos aí, você dá eles para os seus peixes comerem. É uma forma aí de se utilizar a beteira. Se tem uma beteira sobrando aí em casa, você pode pegar ela, não sei o que fazer com essa beteira, pode pegar ela e usar para criar alimento vivo para os seus peixes. E a quinta função, a última função que a gente separou para esse vídeo, é uma função aí que muitos aquaristas usam, lojistas também acredito que usem, que é berçário. Berçário para alevinos. Alevinos, assim, quando eles estão no seu estágio inicial, eles não precisam aí de muito espaço, até porque muitos alevinos, principalmente de peixes pequenos, são muito, muito, muito pequenos. Eles não chegam nem a 1 centímetro, às vezes não dá nem para ver. Então eles podem ficar assim, até pelo fato deles não ficarem nessa beteira a vida toda, só até atingir ali uma maturidade ou um tamanhinho um pouco maior, para depois serem readicionados aí no aquário principal e não serem alvos de predação ou coisas do tipo. Pelo fato deles ficarem esse tempo menor dentro das beteiras, eles podem ali ser colocados numa beteira até atingir um tamanho legal. Você tem aí, por exemplo, um aquário de lebistes ou de qualquer outro tipo de poecilídeo que acaba reproduzindo muito, você pode aí deixar os alevinos desses peixes dentro dessa beteira, até eles atingirem ali uma maturidade, e depois você coloca eles de volta no aquário principal, para evitar a questão de predação e tudo mais. Se você tem camarões também, camarões neocaredinas acabam se reproduzindo bastante, você pode pegar os filhotes desses camarões. Muito dificilmente os camarões filhotes vão ser predados, os poecilídeos têm mais esse tipo de comportamento, mas os camarões não tanto. Mas mesmo assim, se você quer ali deixar eles um pouquinho afastados do aquário, às vezes você tem, né, outros animais vivendo dentro do aquário além dos camarões. Às vezes, se você tem caramujos, os caramujos podem acabar comendo esses filhotes. Você pode retirar esses filhotes e deixar eles na beteira, no berçáriozinho, né? Então aí a gente percebe que beteiras elas têm outras funções. Quem é lojista não precisa ficar triste ou sentido com essa onda que tá vindo, né, dos aquaristas conseguindo, felizmente, diminuir o uso das beteiras pelos hobbyistas ou pelos donos e pessoas interessadas em ter peixes, porque as beteiras ainda podem ser vendidas, comercializadas sem problema nenhum. É só a gente tentar mudar a função das beteiras, né? Elas adquirirem aí outras funções auxiliares, funções muito úteis. Essa minha beteira, ela é extremamente útil para mim. Quando eu vou dar um banho na minha beta, quando eu vou transportar, ela foi muito útil, continua sendo muito útil para mim. E então vale a pena você ter sim uma beteira, se você utilizar ela para essas outras funções, né? Não vai ter uma beteira para colocar um animal ali dentro. Tem muita gente aí, vários lojistas que ficam tentando defender aí a criação de betas em aquários. Eles ainda chamam de aquário, né? Aquários de 2 litros, que eles até tentam colocar um limite mínimo. Não, o mínimo é 2 litros, a gente coloca como 2 litros, então não use a beteira de 1 litro, mas 2 litros também é muito pouco. A justificativa ali que os betas vivem em ambientes pequenos, na natureza, que por mais que eles vivam aí em arrozais de 1000 litros, eles sempre cercam só um espacinho para eles, ficam naquele espaço, mas quem diz que esse espaço é só 2 litros? Como se o animal conseguisse encontrar todos os recursos que ele precisa, alimentos e etc., em 2 litros de água ali. Ele cerca 2 litros de água na natureza e fica. Então são argumentos aí meio ilógicos, meio sem sentido, que a gente acaba muitas vezes caindo, né, nesse papo, mas eles estão só tentando defender aí a comercialização das beteiras.
Tá aí outras funções que as beteiras podem ter. As beteiras, elas são sim muito úteis. Então ninguém precisa ficar tristinho aí por as pessoas estarem falando para não se utilizar mais beteiras para colocar animais. Elas podem ser usadas para outras coisas. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar, não esqueçam de compartilhar o vídeo com alguém que vocês achem que vai usar essas informações de forma útil. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal se vocês gostam desse conteúdo e de ativar o sininho para continuar recebendo notificações sobre o andamento do nosso canal e vídeos novos que vão saindo. Eu agradeço muito por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo.